pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Antes de iniciar a sessão, dando boa noite a todos, professores, os dois conselheiros, hoje o Vinícius que está atuando na pasta, a Verinha, nova conselheira a partir de ano que vem, e veio até o ofício ao CMDCA, que a casa está à disposição para a posse de vocês, dos novos conselheiros, a partir de janeiro. A casa está à disposição, se vocês quiserem ou não, porque foi um ato que eu achei muito mal feito quando vocês assumiram o cargo de conselheiros do local, eu não achei apropriado. O serviço que vocês prestam à sociedade é de suma importância e, na ocasião, eu achei que foram mal acolhidos naquele, o ato, eu achei que não foi condizente com o cargo que vocês ocupam pela responsabilidade. Então, já enviei o ofício e a casa está à disposição para que vocês tomem posse desse ato solene possa ser feito aqui nessa casa. Uma boa noite a todos os internautas que nos assistem, população, a todos os professores que também participam das sessões. Antes de solicitar o secretário, eu queria parabenizar os dois aniversariantes. Um que foi aniversariante do dia de ontem, que foi a Maria Cecília, a Monique, que todos conhecem aqui nessa casa, e também o Hugo Bom, que é aniversariante do dia de hoje. Parabenizar os dois por mais um ano de vida. O Hugo tem servido não só a mim, mas a todos os colegas vereadores, dentro da sua possibilidade, ajudando nas dificuldades que existem. Ele tem tentado ajudar da melhor maneira possível. Então, parabenizar o Hugo Bom pelo seu aniversário, um grande amigo que eu conheci através de um grande amigo meu. Então, parabenizar o Hugo Bom pelo seu dia de hoje, e a Monique também, que já conheço muito mais tempo. Todos conhecemos como Monique, mas na realidade o nome dela é Maria Cecília. Parabenizar pelo seu aniversário no dia de ontem. Vereador Gil. Presidente, pela ordem, eu queria pedir um minuto de silêncio para o senhor João Gomes, faleceu, antigo morador ali do Torres Valos, faleceu essa madrugada. João Gomes. Fala João Puro, que mora ali do Torres Valos, morava em frente ao Machadinho ali. Com certeza. Então, um minuto de silêncio, solicitar a casa. Prestamos sua homenagem, um minuto de silêncio pela solicitação do vereador Gil. Eu queria agradecer também aos colegas vereadores pela reunião que foi feita na quinta-feira passada sobre a reunião do Conselho Municipal de Segurança, a qual pedi para justificar a minha ausência. Queria parabenizar o vereador Robson que esteve, o vereador Hamilton, o vereador Gil, todos que participaram dessa reunião, e agradecer pela justificativa da minha ausência nessa reunião do Conselho Municipal de Segurança. Solicito o secretário para a leitura da ata de sessão anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2015, na forma abaixo.
aos 4 dias do mês de novembro de 2015, na Câmara Municipal de Cordeiro, localizado na rua Vereador Júlio Silveira do Amaral, número 1162, foi realizada às 18 horas a sessão ordinária para tratar de diversos assuntos. A sessão foi presidida pelo vereador Anísio Coelho Costa e secretariada pelo vereador Marcelo José Estael Duarte. Faltou o vereador Mário Antônio Barros de Araújo. Havendo número regimental, o presidente convidou a todos para que de pé cantasse o hino nacional. Após, solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura do expediente que constou. Projeto de lei número 98 de 2015, de autoria do vereador Robson Pinto da Silva, que dispõe sobre regulamento e funcionamento de estabelecimentos que possuam jogos computadorizados de qualquer espécie no município de Cordeiro. Leitura e parecer ao projeto de resolução número 67 de 2015, de autoria do vereador Jader Maranhão, que dispõe sobre concede medalha de Gar Rodrigues Lutherbach ao senhor Everaldo Barreto dos Santos. Leitura e parecer ao projeto de resolução número 76 de 2015, de autoria do vereador Milton Luiz Ferreira de Souza, que dispõe sobre concede medalha de honra ao mérito do pastor Rubem Coelho dos Santos ao pastor Quemuel Teixeira Lima. Leitura e parecer ao projeto de resolução número 77 de 2015, de autoria do vereador Silênio Figueiredo Graciano, que dispõe sobre concede medalha de honra ao mérito do pastor Rubem Coelho dos Santos ao pastor Messias Conzendei de Castro. Requerimento número 95 de 2015, de autoria do vereador Marcelo Sardinha. Ofícios número 603, 640, 651 e 654 de 2015 do Poder Executivo. Ofícios número 601, 603, 605, 609 e 613 de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde de Cordeiro. Ofício número 53 de 2015 do CAPES, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Requerimento do senhor Juscelino Marres Tudes. Ato contínuo passou a ser ordem do dia que constou. Em única discussão e votação apareceu o projeto de resolução número 67 de 2015, de autoria do vereador Jader Maranhão, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade. Em redação final, o projeto de resolução número 67 de 2015, de autoria do vereador Jader Maranhão, que após votação nominal foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, os pareceres ao projeto de resolução número 76, 77 de 2015, de autoria dos vereadores Hamilton Luiz Ferreira de Souza e Silênio Figueiredo Graciano, que após votação nominal foram aprovados por unanimidade. Em redação final, os projetos de resolução número 76 e 77 de 2015, de autoria dos vereadores Hamilton Luiz Ferreira de Souza e Silênio Figueiredo Graciano, que após votação nominal foram aprovados por unanimidade. Em única discussão e votação, requerimento número 95 de 2015, de autoria do vereador Marcelo Sardinha, que foi aprovado por unanimidade. O presidente colocou sob deliberação do plenário os requerimentos de justificativo de ausência à sessão dos vereadores André Lopes Joaquim, Gilberto Salomão Filho e Jader Maranhão, que foram aprovados por unanimidade. Após, concedeu a palavra na tribuna livre ao senhor Juscelino Marres Tudes para falar sobre a expansão do IFE, Instituto Federal Fluminense, e possível instalação do batalhão de polícia militar no Parque de Exposições Raul Veiga. O presidente se reportou às comissões de Educação, Justiça e Finanças e aos demais vereadores, marcando uma reunião para a próxima terça-feira, dia 10, às 14 horas, para tratar sobre os dois projetos de lei que estão tramitando nesta casa, a respeito dos professores. Informou que irá convidar a comissão dos professores, que foi formalizada pelo sindicato, para esta reunião. Encerrou a sessão, convocando os vereadores para a sessão ordinária realizada no dia 9 de novembro de 2015, às 18 horas. Nada mais para constar, foi lavrado a presente ato, que vai assinado pelo primeiro secretário e pelo presidente após a aprovação do plenário. Em única discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 100, autoria Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais do município de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a Lei Federal número 8.700
de 7 de dezembro de 1993 e suas alterações. Prefeitura Municipal de Cordeiro, Cordeiro, 5 de novembro de 2015, mensagem número 48 de 2015, referência encaminha projeto de lei justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, venho pelo presente, conforme determina a legislação vigente, encaminhar a essa egregia Casa de Leis o incluso projeto de lei que versa sobre concessão de benefícios eventuais do município, conforme a justificativa em anexo. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente Leandro José Monteiro da Silva, prefeito. Excelente senhor Anísio Coelho Costa, presidente da Câmara Municipal de Cordeiro. O projeto encontra-se na Secretaria da Casa à disposição dos ilustres vereadores. Projeto de lei número 101, autoria vereador Marcelo Sardinha, dispõe sobre: institui a Semana Municipal do Assistente Social a ser comemorada na terceira semana do mês de maio e da outras providências. A Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, com seus representantes legais, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal do Assistente Social na cidade de Cordeiro, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de maio, com o mesmo nome, em alusão ao Dia Nacional do Assistente Social, que é comemorado no dia 15 de maio. Artigo 2º. A semana ora instituída passa a integrar o calendário oficial de eventos da cidade de Cordeiro. Artigo 3º. Na Semana Municipal do Assistente Social serão realizados estudos, seminários, simpósios e workshops, intercâmbios, palestras e demais eventos relacionados ao exercício profissional do assistente social. Artigo 4º. O objetivo desta lei é promover a conscientização da sociedade cordeirense para a valorização e o reconhecimento profissional do assistente social em benefício dos seres humanos, sobretudo na exteriorização de seus conhecimentos e de orientações éticas que restabeleçam o equilíbrio das situações sociais normais e patológicas que careçam de apoio, amparo e da intervenção de plataformas, programas e projetos eficazes para a redução de desigualdades sociais momentâneas, visto que essas se alongam e se avolumam no quadro existencial da sociedade pós-moderna como um todo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do contrário. Sala de sessões, 9 de novembro de 2015. Exposição de motivos. A instituição da Semana Municipal do Assistente Social em Cordeiro, salvo melhor interpretação, vem ratificar na essência da palavra a oportuna e necessária valorização e reconhecimento desses profissionais que, na sua maioria, têm seu foco laboral voltado à coletividade de forma a estabelecer a melhor integração do indivíduo à sociedade. O profissional do serviço social, enquanto profissional, age pré e proativamente no combate às desigualdades da sociedade, analisando, acompanhando e propondo soluções para melhorar as condições de vida tanto de crianças, adolescentes e de adultos. O assistente social, nos dias atuais, está alinhavando suas práticas a vários campos e instituições da sociedade, podendo desenvolver atividades nos domínios privados, governamentais e não governamentais, e em áreas importantes, como, por exemplo, na educação, saúde, família, trabalho, habitação, lazer, reabilitação e etc. São complexas, volumosas e contumazes, desde século, as responsabilidades que pesam sobre o Estado, com reflexo sobre os cidadãos e indivíduos na condução de suas vidas pessoais e coletivas. Os profissionais do serviço social podem, por intermédio de suas ações, dinamizar, programar, projetar e transmitir ao ser humano orientações e plataformas que sejam corretas, éticas e eficazes como abrandar as questões e dificuldades sociais. Seus conhecimentos, cidadãos e indivíduos na condução de suas vidas pessoais e coletivas. Os profissionais do serviço social podem, por intermédio de suas ações, dinamizar, programar, projetar e transmitir ao ser humano orientações e plataformas que sejam corretas, éticas e eficazes no abrandar das questões e dificuldades sociais. Seus conhecimentos são muito importantes para ajudar a melhorar a vida da coletividade como um todo. Essa lei, depois de aprovada, trará reflexos muito positivos para toda a sociedade cordeirense, visto que ela permitirá que haja anualmente apropriados e salutares encontros para o intercâmbio, debates, conferências, seminários e simpósios, onde conhecimentos e resultados acerca das melhores práticas de ser assistente social. Ressalto que a sanção dessa lei em Cordeiro significará que estamos primando pela colaboração e pela valorização de todas as categorias sociais e científicas em exercício,
sobretudo aquelas que podem propiciar ajustes e melhorias que reduzam os abismos sociais entre os mais atenuados pelo destino e os menos abastados pela natureza. Sabemos que o serviço social e seus assistentes, nos seus afazeres e atividades, proporcionam positivas expectativas e resultados. Além disso, estaremos promovendo o desenvolvimento social e oportunizando a sustentabilidade de nossa gente, nossa terra e nosso mundo. Por essa razão e motivos acima explicitados, espero contar com o apoio incondicional de todos os colegas pares que integram esta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei. Sala de sessões, 9 de novembro de 2015, Marcelo Sardinha, vereador proponente. Projeto de resolução número 78, autoria vereador Robson Pinto da Silva. Dispõe sobre: concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, a professora Giovana Cerqueira Alves Marinho. Projeto de resolução número 78 de 2015, concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, a professora Giovana Cerqueira Alves Marinho. A Câmara Municipal de Cordeiro do Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes, aprovou em seu nome promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, a professora Giovana Cerqueira Alves Marinho, de acordo com a resolução número 20 de 2000. Artigo 2º, a Câmara Municipal de Cordeiro parece pedir entregar a referida medalha em sessão solene. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições ao contrário. Sala de sessões, segundo o cheque, 9 de novembro de 2015, Robson Pinto da Silva, vereador proponente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela favorabilidade da matéria. Projeto de resolução número 79. Autoria vereador Robson Pinto da Silva, dispõe sobre: concede medalha de honra ao mérito pastor Rubem Coelho dos Santos ao pastor José Cláudio de Souza Silva. Projeto de resolução número 79 de 2015, concede medalha de honra ao mérito pastor Rubem Coelho dos Santos ao pastor José Cláudio de Souza Silva. A Câmara Municipal de Cordeiro do Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes, aprovou em seu nome promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, concede medalha de honra ao mérito pastor Rubem Coelho dos Santos ao pastor José Cláudio de Souza Silva, de acordo com a resolução número 43 de 2010. Artigo 2º, a Câmara Municipal de Cordeiro parece pedir entregar a referida medalha de sessão solene. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, segundo o cheque, 9 de novembro de 2015, Robson Pinto da Silva, vereador proponente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela favorabilidade da matéria. Processo TCE, número 219.325/2/2015. Autoria Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dispõe sobre parecer prévio favorável às contas do chefe do Poder Executivo Municipal relativa à gestão de 2014. O processo encontra a Secretaria da Casa à disposição dos ilustres vereadores. Câmara Municipal de Cordeiro, indicação número 148 de 2015. Indico a mesa diretora de cessar no regimento interno desta colenda Casa Legislativa que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito de Cordeiro, senhor Leandro José Monteiro da Silva, que através do seu setor competente viabilize a construção de um parque infantil no bairro Constantino. Justificativo. A presente propositura se justifica pelo fato da necessidade de trazer melhorias ao bairro Constantino e como ponto principal de proporcionar aos moradores daquela localidade uma área de lazer, onde os mesmos possam levar seus filhos, que terão um local apropriado para que possam desfrutar de um ambiente sadio para o seu entretenimento e lazer. Assim, os moradores do bairro também terão uma melhor interação social entre eles. Sala de sessões, segundo o cheque, 5 de novembro de 2015, Anísio Coelho Costa, vereador proponente. Indicação número 149 de 2015. Indico a mesa diretora de cessar do regimento interno da Casa Legislativa que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito de Cordeiro, senhor Leandro José Monteiro da Silva, que viabilize, através da Secretaria competente, a aquisição de desfibriladores para a Unidade Básica de Saúde de Cordeiro. Justificativo. O desfibrilador é um aparelho utilizado na parada cardiorrespiratória, com o objetivo de restabelecer o ritmo cardíaco,
Portanto, este aparelho é uma ferramenta vital para o funcionamento destas unidades de saúde, sem contar que algumas unidades em questão, por exemplo, o posto de saúde no distrito da Penha, ficam muito distantes do hospital, que dispõe de melhores recursos para atendimento de emergência dos munícipes dessas localidades. Diante do exposto, indico a esta Casa de Leis a viabilidade que o Executivo tome providências cabíveis em caráter de urgência na aquisição de desfibriladores para as unidades básicas de saúde de Cordeiro. Satisfações, senhor Kubitschek, 22 de outubro de 2015, Robson Pinto da Silva, vereador proponente. Senhor presidente, temos aqui o ofício número 68, 669, 674, 2015, todos eles oriundos do gabinete do excelentivo senhor prefeito, em resposta à indicação dos vereadores, se encontram na secretaria à disposição dos mesmos. Temos um convite aqui. A Prefeitura de Cordeiro convida a população para a reunião sobre a preservação das nascentes que recarregam o Rio Macu, no dia 11 de novembro, quarta-feira, às 14 horas, no Centro Cultural Iônio Becker, em cima da rodoviária municipal. Sua participação é fundamental. Prestigie Paulo Araújo, secretário de Meio Ambiente, Lauro Nato Conde, secretário de Agricultura, Leandro Monteiro, diretor. O prefeito de Cordeiro, Leandro José Monteiro da Silva, o secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Cristino Alves, a presidente da Mater Rio, Estela Romanos, e o secretário municipal de Agricultura, Lauro Nato Conde, convidam para a abertura oficial da 32ª Feira de Animais Rio Genética. O evento será realizado às 9 horas do dia 14 de novembro de 2015, sábado, no Parque de Exposições Raul Veiga, Centro Cordeiro, RJ. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado, secretário. Berto, passamos à ordem do dia. Em última discussão, parecer ao projeto de resolução 78 de 2015, que dispõe sobre o concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, conforme o vereador autor, Robson Pinto da Silva, graciado Giovana Cerqueira Alves Marinho. Como voto, vereador Hamilton. Favorável, senhor presidente. Vereador André Lopes. Favorável, presidente. Vereador Gilberto Gil. Favorável. Vereador Gilberto Salomão. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Jader. Favorável. Vereador Robson. Favorável, presidente. Eu também voto favorável. Em redação final do projeto de resolução 78, que dispõe sobre concede medalha ao professor Pedro Américo da Silva, conforme já citado, como voto vereador Hamilton. Favorável, senhor presidente. Vereador André. Favorável. Vereador Gilberto Gil. Favorável. Vereador Gilberto Salomão. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Jader. Favorável. Vereador Robson. Favorável, presidente. Também voto favorável. Em única discussão, o parecer ao projeto de resolução 79 de 2015, que dispõe sobre o concede medalha de honra ao velho pastor Rubem Coelho dos Santos, conforme o vereador autor, Robson Pinto da Silva, graciado José Cláudio de Souza Silva. Passamos à votação nominal, como voto o vereador Hamilton. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Gilberto Gil. Favorável. Vereador Gilberto Salomão. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Jader. Favorável. Vereador Robson. Favorável, presidente. Eu também sou favorável. Em redação final, o projeto de resolução 79, que dispõe sobre o concede medalha de honra ao médico pastor Rubem Coelho dos Santos, conforme já citado, como voto o vereador Hamilton. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Gilberto Gil. Favorável. Vereador Gilberto Salomão. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Jader. Favorável. Vereador Robson. Favorável, Eu presidente. também voto favorável. Como cita o nosso regimento,
Vou conceder a tribuna livre. Eu disponho de 10 minutos para falar ao senhor Vinícius Melo de Macedo para falar sobre o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Eu disponho de 10 minutos pelo regimento interno dessa casa. Vereador Anísio, presidente dessa Câmara, a quem cumprimento os demais membros da mesa diretora, senhores vereadores, membros da Comissão de Educação, da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores de Cordeiro, a quem cumprimento os demais vereadores, assessores parlamentares presentes, funcionários, professores que aqui estão presentes, amigos que nos assistem na TV Câmara Online. Quando me inscrevi para falar sobre o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do município, fiz a minha inscrição na qualidade de hoje estando como presidente do Conselho em segundo mandato, já no segundo ano desse biênio. Foi por estar vindo durante já tempos ouvindo exatamente essa palavra, Fundeb, Conselho do Fundeb, e em determinado momento eu não estava podendo nem sair de casa, porque eu estava em recuperação no pós-operatório de fratura do tornozelo, e acompanhando as sessões como eu venho fazendo, foi me provocando, mas me incomodando o fato de não poder estar aqui. Entrou o período da campanha para a última eleição do Conselho Tutelar, me reservei ao direito de não estar vindo, ainda que não houvesse proibição, me reservei ao direito de não estar vindo à tribuna tocar no assunto, para não incorrer num pecado capital que poderia ser considerado como autopromoção. E então, passado todos esses fatos, mas eram necessários os esclarecimentos, porque em cabeça de muito tenho a certeza de que pode estar assim, aonde está o Conselho nesse imbróglio jurídico envolvendo os professores. O Conselho está atuante, saí da minha casa num determinado momento sem poder andar, ainda sem autorização médica, num compromisso para fazer uma análise de prestação de contas. Obrigação sim, mas naquele momento eu tinha um amparo legal de uma licença médica para não fazer. Mas por compromisso com o município de Cordeiro, assim o fiz. O Conselho do Fundeb de Cordeiro hoje, ele está composto exatamente pelo seguinte: estamos lá, Alessandra Pereira Gil, José Geraldo Alves Moura, Marcos Vinícius da Costa Oliveira, Selma de Carvalho Werneck, enquanto representantes do Poder Executivo Municipal. Enquanto representantes dos professores da Educação Básica Pública, estamos lá com Cristiano Biar da Cunha e Glaucio Beltrão Azevedo. Enquanto representantes dos diretores das escolas públicas da rede municipal de ensino, tínhamos até pouco tempo a diretora Carla Adriana, a quem tenho a satisfação de ter conhecido no Conselho Tutelar, a quem aqui salvaguarda os meus sinceros aplausos à administração da Escola Zuleika, e também tínhamos a professora Elaine, e hoje contamos com a diretora do Jardim de Infância Eri Galvosa Costa, a Tininha, e com a Ana, que é diretora da creche. Estamos lá também com os servidores técnicos das escolas básicas, a Rogéria e a Jussara, e estamos lá com o representante de pai de aluno, Cleide da Rocha Silva, Estela Dalva Nunes, José Carlos Nascimento Carvalho, Ana Paula Ferreira da Silva, e tem lá de representantes da educação básica com frequência no Conselho: Emiliane Rodrigues Martins, Laiohane Machado Ramos, Letícia Correia Figueiredo, Clara Farinha Medeiros, representantes do Conselho Municipal de Educação, Maria Luciana Cif Araújo, Renata Alessa Feijó, e como representante do Conselho Tutelar. Eu estou como titular e Helene está como suplente, quando foi feita uma modificação na lei municipal, que lá constava um representante do Poder Legislativo. Mas, buscando a legislação, a Procuradoria do município fez essa modificação, uma vez que é uma outra instância de controle externo. E quando fiz a minha inscrição, foi exatamente para a gente esclarecer
essa situação, de repente, de algum pensamento nebuloso do trabalho do Conselho hoje, quando de fato esse pensamento nebuloso, eu acho que ele se dissipa agora, quando a gente tem um Conselho que anteriormente não vinha, o que eu tenho de registro de ata, não existia presença de vereador em reunião de análise de prestação de contas, quando as análises eram feitas a toque de caixa. Pude presenciar isso por várias vezes no outro mandato do Conselho Tutelar, quando era feita a convocação. Vamos, senão os professores ficam sem receber. Não, os professores não ficam sem receber dessa forma. Então a gente tem que... Fiz também uma inscrição para a gente ter um esclarecimento claro, que eu percebo que existe ainda uma certa... uma certa falta de entendimento com o todo do Conselho do Fundeb, e eu digo isso com clareza. O todo do Conselho do Fundeb, ele tem que analisar a prestação de contas, seja do Fundeb, que vem a aplicação com o magistério e pequenos reparos e etc., e também com as aplicações dos recursos que vêm do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. É responsabilidade dupla. E assim, eu fico um pouco, sabe, Anise? Eu fico um pouco assim, estarrecido. Quando se abre uma discussão, às vezes a gente está trocando uma ideia com o outro na rua, falando sobre o Fundeb, e se cobra muito a posição do magistério. E todas as vezes, que até hoje, eu abri um circuito de discussão, quando eu disse assim, mas vamos ao transporte escolar, que também é da nossa responsabilidade, eu consigo ter, assim, as respostas evasivas. Então, no meu entendimento, enquanto presidente do Conselho, é de que o Conselho do Fundeb ele é responsável, sim, seja pela parte do magistério, mas também pela parte de cobrança de como anda o transporte escolar, porque se não tiver tudo bem obrigado, os recursos não vêm, os recursos são bloqueados, os veículos são retirados do município. Por isso é que quando a gente assumiu, logo assim, em 2014, o primeiro documento que eu fiz foi exatamente qual? Para saber a situação do transporte escolar no nosso município, porque estamos lá com vida, e não estou falando como conselheiro tutelar, estou falando como fiscalizador da aplicação do recurso. Eu naquele momento tive qual entendimento? Eu não posso ter um transporte escolar funcionando e rodando no município se um documento estiver atrasado, se ele não tiver condição. Cobro isso dioturnamente da secretária de Educação, estando com o prefeito sempre falo, sempre converso muito com o vereador Gil na situação de estar na Comissão de Educação. Agradeço que ele e a Anísio sempre estão presentes lá quando podem, nas nossas reuniões, representando a Câmara. E esses esclarecimentos precisavam ser feitos para eu chegar ao ponto de trazer ao conhecimento de todos que em fevereiro deste ano chega para o Conselho do Fundeb 2 notificações de que, vindo do FNDE, sobre o recurso do transporte escolar, aí eu vou nessa via, que estavam lá por omissão do presidente do Conselho, que não existia em Brasília o parecer conclusivo com relação à aplicação dos recursos e uso dos veículos referente ao ano de 2012 e 2013. E estava sendo considerada omissão do presidente. Prontamente tomei as providências, era uma data após logo a outra em seguida. Tomei as providências imediatas com relação a 2012, na segurança do que eu estava fazendo, uma vez que o regimento me diz que há de referendo do Conselho, o presidente pode tomar medidas urgentes, e logo após reuniu o Conselho para fazermos um parecer conclusivo com relação ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Fizemos favorável referente ao ano 2013, porque tínhamos os documentos comprobatórios. A autonomia do Conselho do Fundeb em Cordeiro hoje é incontestável. Inadmissível contestar a autonomia do Conselho de Fiscalização, que diz que ele é autônomo pela lei e é histórico, vai ficar marcado na história do município. É a primeira vez que esse Conselho é gerido em sua presidência e em sua vice-presidência por um representante de um outro órgão de fiscalização da educação básica, que é o Conselho Tutelar,
e com uma vice-presidência que está a cargo de um representante de pai de aluno. É histórico, não temos constrangimento. Sabemos que os ex-presidentes tinham uma situação muito difícil de aprovação de contas, porque eles lá atrás eram diretores de escola, e não é porque eles eram diretores de escola e eles eram coniventes, não. Você ser autônomo num conselho que você tem vínculo é muito complicado para quem está à frente desse conselho. Qualquer palavra que diz, vindo de gestor, abala. Prosseguindo por conta do tempo, fizemos sim a aprovação das prestações de contas, e aí o Humberto até leu aqui o que parecia que veio favorável do tribunal, deve estar ali uma mãozinha nossa. Fizemos sim. O Conselho do Fundeb fez, com consciência do que estava fazendo, a análise das prestações de contas do ano de 2014, de janeiro a dezembro, vereador Jader, do ano de 2014. Assumiu o Conselho dizendo que o Conselho do Fundeb de Cordeiro, a partir do momento em que eu estava na presidência, sem medo de errar, só iríamos analisar a prestação de conta com cópias de extrato bancário, cópias de processo, planilhas e qualquer outra informação que assim a lei me amparasse pedir. E assim tem feito. Aprovamos o ano de 2014 de ponta a ponta, sem uma ressalva, seja do transporte escolar, seja da parte que cabe ao magistério. Eu tinha os documentos em mãos para isso, como eles estão arquivados. Pois bem, naquele momento disse a secretária de Educação: não descanse, não faça como diz o hino nacional, deitado em berço esplêndido. O conselho é o mesmo, o presidente é o mesmo. Pretendo continuar, vamos lá. O que ocorre? Que é assim que a coisa caminha. Não é a ferro e fogo, mas o que é certo, o que é errado. A Bíblia fala isso, é sim, não. Entramos em 2015, fizemos a aprovação de janeiro, fevereiro e março de 2015. Essa casa tem a cópia dessas prestações. Pois bem, convoca uma reunião em agosto para fazer a aprovação de abril, maio e junho. A lisura do conselho é tanta que passa por um momento em que, coincidentemente, eu tinha uma reunião com o maior quantitativo de conselheiros naquele momento, onde eu fiz por convocação. É outra coisa que nunca existiu no Conselho de Cordeiro, é entender o que diz a lei, cumpra-se o que diz a lei e obedece quem tem juízo. Naquele momento, convoquei a secretária de Fazenda do município, que é a gestora do recurso junto com o prefeito, convoquei Paulo Giovanni, que é o responsável pela contabilidade, e a convite da secretária estava lá, Vantuil, que é o secretário de planejamento. Exaurimos todos os recursos de dúvida. Terminados os esclarecimentos da secretária, convidei-os a sair para tomarmos uma atitude e deliberarmos pela autonomia do Conselho, quando tínhamos ofícios emitidos e não tínhamos respostas daqueles ofícios. Um certo quantitativo, preocupante no meu modo de entender, mas a gente não está aqui para ficar espizinhando ninguém, mas estamos aqui para cumprir a lei, porque, assim, é cultural que algumas situações em Cordeiro se acostumou com o tapinha nas costas, e a lei foi ficando em segundo plano. Só que é cultural para mim, e eu disse isso, já disse isso para o próprio Leandro, que é cultural para mim, Vinícius, aprendi no Conselho Tutelar. Uma vez legalista, legalista sempre. Aprendi no Conselho Tutelar. Aprendi muito com a doutora Samara e com as promotoras que aqui passaram, que disseram para mim assim: Vinícius, a letra morta da lei, ela é morta na boca das pessoas, mas a letra morta da lei é o que move as interpretações. Só que tem lei que não move interpretação. E a partir do momento que eu tenho uma lei que diz que, enquanto presidente do Conselho, eu tenho os amparos de convocação, eu tenho os amparos para tomar as atitudes, não arbitrárias, mas para tomar as atitudes com a lisura de proteção do município, uma vez que a gente tem recursos públicos entrando e recursos estes que saem dos impostos, eu, enquanto presidente do Conselho, me isento de votação, mas somo com os conselheiros.
Naquele momento, em 20 de agosto, convidamos e suspendemos a reunião para a liberação da parte convocada e o Conselho do Fundeb, sem medo de errar, suspendeu a análise e a aprovação das prestações de contas. Não o fizemos naquele momento. Não o fizemos porque eu entendo que eu posso ter processo, eu posso ter extrato, eu posso ter planilha. Se eu não tiver os meus ofícios, meus do Conselho, os ofícios de informação, que me digam, por exemplo, por quanto em percentual é aplicado, que me diz, por exemplo, pelo IBANC, se está o recolhimento em dia ou não, são exemplos, porque tem mais ofícios. Estou citando exemplos por conta do tempo. Eu entendo que eu não tenho um pacote completo de informação, porque covarde seria o Conselho se tomasse essa atitude. Naquele momento eu disse sim, e faremos em qualquer tempo. Disse exatamente o que repito agora. Se nós não tivermos condição de aprovar a prestação de conta, oficializaremos os órgãos externos de fiscalização. Doa a quem doer, não existe fator político dentro do Conselho, existe gestão, existe autonomia. Doa a quem doer. E foi dito por mim e digo sempre: se precisarmos oficiar a Câmara de Vereadores, o Ministério Público Federal, oficial e o Ministério da Educação, o faremos sim. Estou falando isso pela lisura do trabalho que o Conselho vem fazendo, porque temos uma lisura e, coincidentemente, temos o prefeito e a secretária nos agradecendo pelo trabalho rigoroso que estamos indo fazer. É porque eles conhecem o Tribunal de Contas. Então, uma vez que a gente tem esse agradecimento, o nosso trabalho é compensatório, porque a gente vê que até quando a gente faz uma suspensão de aprovação de contas, é porque eles entendem o que tem que ser feito. Muito bem. E foram suspensas naquele momento, não foram feitas, estão suspensas até o dia de hoje. Por conta de quê? Por conta de que eu não tive quórum na última reunião do dia 6. Não tive quórum até porque coincidiu. Eu não sabia, eu tenho que fazer minhas reuniões. Coincidiu com a data em que estava sendo escolhidos os conselhos escolares. Então, coincidiu. Vou convocar uma outra reunião para o dia 19 de novembro. Vou convocar porque temos 6 prestações de contas. E os salários estão sendo pagos. Então, assim, fiquem tranquilos, professores. Essa história de aprovação a toque de caixa, isso é história da carochinha e é coisa para inglês ver. Eu estou lá no Conselho levando a coisa como ela tem que ser. E, por fim, eu gostaria de fazer uma solicitação que eu acho muito importante. Enquanto presidente do Conselho, eu precisava, Luanis, prestar esses esclarecimentos, que eu sempre acompanho a sessão e sempre vejo você falar assim. E fico admirando quando você coloca algumas palavras dos vereadores também, porque me abordaram na rua, e eu acho que a gente, quando lida com uma situação técnica, essa abordagem de rua, você fala meia palavra, ela estica. Uma determinada pessoa que não é da rede, me abordou na rua e disse para mim assim: você estava na audiência pública? Estava. Você viu o que o prefeito mostrou lá com relação ao Fundeb? E agora você vai dar conta de quê? Aí eu disse para a pessoa o seguinte: eu vou dar conta do seguinte, façam um ofício com as suas dúvidas, responderemos de acordo. Quando eu também acho muito importante que quando a gestão do recurso é feita pela secretária de Educação e pelo prefeito, eu gostaria muito de compartilhar um pensamento. O mesmo pensamento que eu tive quando eu convoquei a secretária de Fazenda e lá ela estava de pronto, eu gostaria que qualquer dúvida que houvesse com relação, claro que o Conselho é fiscalizador, mas eu gostaria que qualquer dúvida que houvesse com relação para a comunidade de Cordeiro, com relação à precisão diária, que fosse oficiada a senhora secretária de Fazenda, porque uma vez que ela é a gestora e assina o cheque, ninguém melhor do que ela para dar os esclarecimentos, porque ela foi ao Conselho. Eu há pouco tempo ouvi de uma pessoa me perguntando assim: mas e o dinheiro das professoras está na Justiça? O Conselho não vai fazer nada? Aí eu disse exatamente isso. Está no lugar certo. Se chama Poder Judiciário.
A única garantia que eu dou ao município de Cordeiro. Em janeiro faremos a aprovação de contas final, porque eu preciso fazer uma convocação principalmente para o conselho que vai entrar em nova gestão, porque eu preciso fazer uma reformulação. Eu ainda preciso fazer uma reformulação do conselho em janeiro. Inclusive, estou com o pensamento de permanecer no conselho, que eu acho que é mais fácil o prosseguimento em algumas situações, até porque vai ser um parecer conclusivo que vai ser dado numa situação que nós estamos como coordenando. Eu acho mais fácil eu dar o conselho comigo junto, dar esse parecer conclusivo. E eu gostaria muito do seguinte, eu gostaria muito de pedir a presença, agora sim, num pedido muito direto e carinhoso, eu gostaria muito de pedir a presença nas reuniões do conselho da equipe do magistério. Eu prefiro ter a equipe do magistério nas reuniões do conselho, e lá é o fórum de debates, eu conversava com o Humberto sobre isso esses dias, do que me abordando na rua e vindo para a Câmara e questionando, e lá nós estamos com as cartas na mesa para jogar a poeira para cima e assentar. Fui abordado com o seguinte: antes o conselho mandava os formulários de prestação de conta para as escolas. Não acho correto. Não acho correto chegar um papel, a pessoa lê e não saber o que foi discutido em cima dele. Não mandei, até hoje. O conselho até hoje não mandou. Temos a intenção de não continuar mandando, eu e o conselho. Porque eu acho muito mais importante o indivíduo estar agregando, participando e dizendo para mim assim, por voz, voto nosso: eu não concordo com isso aqui. E o conselho paralisando de imediato a análise de prestação de contas, para levarmos à exaustão a discussão, do que o papel chegando pronto. Aí a dúvida fica e o que acontece? E aí vai rodando e o mundo vai girando? Não é dessa forma. Não é dessa forma, no meu entendimento, que a gente constrói uma comunidade melhor. Não é dessa forma que o conselho trabalha, pelo menos nessa gestão. Não é dessa forma que eu tenho visto a Câmara se pronunciar com várias situações, até acredito eu que alguns indigestos comprar nisso, que ele tem que ser mais firme um pouco. Robson também chegou a passar por isso. E assim, não vejo dessa forma. Se estamos num Estado democrático de direito, vamos exercer o nosso efetivo direito de estar presente cobrando. Não vamos exercer o nosso efetivo direito de estar ausente especulando, porque eu estando presente, isso para toda a comunidade, eu estando presente, eu tenho conhecimento de saber o que diz a legislação e ver dentro da legislação o que se pode cobrar. Então, assim, para terminar, a minha vinda à Câmara, desabafo não, questão de esclarecimento. Houve muito tempo se falar em Fundeb, em conselho do Fundeb, e assim, em alguns momentos eu ouvi: vamos cobrar do presidente do conselho, vamos cobrar do presidente do conselho. Sim, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, mas a participação é importante ao ponto de que o Humberto fez exatamente essa pergunta: Vinícius, Marcelo é o vereador, eu posso estar presente na reunião? Eu disse para ele o seguinte: Humberto, acima de tudo, é direito do cidadão saber onde está incluído os seus gastos, porque é cobrança minha ao município, desde quando entrei, que esteja lá no site do município detalhada a aplicação dos recursos. Folha de pagamento, mas não é global, é assim. E aí as pessoas têm que entender o que diz a lei da transparência. Maria tanto, João tanto, José tanto. Isso é a lei da transparência. Valor global para mim não é transparência, e não é assim que a gente trabalha. Então a clareza ela tem que ser assim. O trabalho ele pode ser o mais simples possível, mas ele tem que ser cauteloso, ele tem que ser criterioso, e é dessa forma que estamos concluindo, vamos concluir o ano de 2015 para entrarmos em 2016, porque inclusive para concluir, tomamos uma medida no Conselho com relação, princípio, meio e fim, com relação às contas de 2013, quando tínhamos o Tribunal de Contas, considerando naquele momento as contas de 2013, assim sendo,
Iremos manter a irregularidade interna na conclusão dessa instrução, porque o prefeito Leandro não teve condição, porque não foram encontrados documentos e não existiu parecer do Fundeb nas prestações de contas de 2013. Está aqui com a extração do documento do Tribunal de Contas. Está registrado em ata no Conselho do Fundeb que o Conselho naquele momento não teve condição de fazer a análise das prestações de contas. E aí eu me lembro nisso, para concluir de fato, que no momento em que tivemos acesso a esse documento, estava a Câmara de Vereadores de Cordeiro analisando o parecer do Tribunal de Contas com relação às contas de 2013, não me lembro a sessão exata. E exatamente no acompanhamento da sessão, logo em seguida, foi quando eu tive uma reunião do Conselho, foi preciso registrar em ata. Logo em seguida, por quantitativo de votos. Enquanto o Conselho se movia, eu ia informar o Tribunal que a gente não tinha condição de tomar as medidas. Por quantitativo de votos, foi derrubado o que a gente estava fazendo. Então, assim, até isso nós fizemos. Tivemos acesso ao documento do Tribunal e tomamos as providências, íamos tomar as providências e está registrado lá, porque só existe de prestação de contas do ano de 2013, fato está lá, até o mês de setembro de 2013. Não houve análise de prestação de contas do restante. Não tivemos condição de fazer. Está aqui, o tribunal manteve irregularidade, não foi porque se enviou documento, se enviou prestação de conta de folha de pagamento, não. Foi porque não tinha o parecer do Fundeb. E íamos informar o tribunal que não íamos dar o parecer porque não tínhamos as contas. Mas prosseguimos, os registros estão feitos. E eu novamente agradeço esse espaço que, felizmente, foi criado na Câmara de Cordeiro um tempo atrás e que a gente vê que nos outros municípios as pessoas ficam assim, em pânico, querendo se pronunciar e não conseguem. E estamos aí para somar de fato, ao passo que o próprio presidente do IPANC recebe meu ofício e vai à Secretaria de Educação para querer saber por que eu, enquanto presidente do Conselho, onde estava a minha autonomia em saber dele aonde estavam os recolhimentos, se existia ou deixava de existir. Aí quem respondeu na educação disse assim: busca a lei para você estudar mais um pouco, ou vai discutir com o Vinícius a posição dele, com tem amparo ou não para discutir. Agora a você cabe informar, porque se você não informar, vai acontecer o seguinte: problemas, e fico triste. Fico muito triste porque naquele momento, somando os professores, fico muito triste naquele momento que recebi a resposta do presidente do IPANC, Rodrigo Almada, me dizendo que os recolhimentos estão em dia. Sim, os recolhimentos estão em dia? Sim, ele só esqueceu de botar no meu ofício o seguinte: os recolhimentos estão em dia, que os descontos dos professores é feito no dia. Agora, os recolhimentos não estão em dia porque a parte patronal não repassa. Era essa a resposta que ele tinha que ter dado. Isso é resposta decente para um trabalho, isso é resposta decente para um trabalho decente. Agora, exatamente o que eu vou dizer. Na reunião de 19 de novembro, faremos exatamente o que íamos fazer na reunião do dia 6. Os ofícios que não estavam respondidos vão ser lidos e apreciados pelo Conselho. E se entendermos que as respostas não estão satisfatórias, e vamos caminhar bem, trabalhando bem o raciocínio das perguntas e das respostas, as providências serão tomadas de fato. Não me preocupo, porque uma pessoa disse para mim assim: você tem uma matrícula de servidor e está cedido para o Conselho Tutelar. Eu falei: sim, minha matrícula de servidor, meu estágio probatório terminou, o Ministério Público está aí para me amparar, mandado de segurança existe no momento em que o indivíduo tem direito, e eu já sentei com o prefeito para esclarecer qualquer situação. Segundo o prefeito, a minha atitude enquanto cobrar está certa, e palavras dele. Se tiver que ir adiante, a gente vê como vai se proceder no final. Muito obrigado, agradeço a Câmara. Vinícius, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho,
e que eu venho também acompanhando, como você já falou, tanto eu como o presidente Anísio, estamos lá, e outros vereadores que já foram, e é um exemplo, tá? Não quero desfazer de outros conselhos, mas eu aproveito para dizer que cada secretaria que tem o seu conselho, como social e as outras da saúde, se os conselhos começarem a, vamos dizer, apoiar essa parte da fiscalização nas prestações de contas, em tudo, eu acho que isso daí já é uma somatória até para conosco, que estamos aí para fiscalizar e dependemos de certas respostas, como nós tivemos lá nas reuniões, respostas satisfatórias e respostas que não foram respostas, né? Então eu te parabenizo e só para confirmar, porque existem muitas questões que hoje no município, muitas coisas eu venho dizendo que vem calhar e cair nessa casa de leis, né? A questão que você citou, que antes as pessoas diziam, não vai aprovar, então o magistério não recebe, então você confirma, né, que não tem nada a ver. Não. Uma conta que está lá está sendo apreciada, ainda não foi aprovada, né? E os professores estão recebendo, independente se está sendo aprovado ou não. Na cidade, sim, é isso. O recurso está vindo. O que vai depender muito vai ser do nosso parecer, do parecer do Conselho com relação ao transporte escolar, que foi uma briga que eu travei muito em particular com o setor de transporte da educação. Travei essa briga de fato e tem que funcionar e acabou. Não tem por que ter recurso e o ônibus está parado. Por quê? Vou botar para funcionar. Porque inclusive Gil é testemunha. Ir à oficina, a lei me ampara, até ir à oficina para ver por que o ônibus está parado e por quê, qual é a conversa para lá e qual é a conversa para cá. Eu tive o prazer de ir, como tive o prazer de subir na roda de um ônibus dentro do parque de exposição para ver as condições que o ônibus estava. A lei me ampara, quem vai dizer que eu não posso fazer? Então isso é que eu digo que é o trabalho, como o Gil está falando, os recursos vêm e eu tenho muita preocupação no final, porque o nome que está em Brasília é o meu. Então eu não quero o meu nome assim arranhado enquanto presidente desse conselho, porque a vida está apenas começando e assim, o futuro a Deus pertence e é bom a lisura caminhar juntinho, colado na perna da gente. Mais uma perguntinha só, Vinícius. A verba do Fundeb é exclusivamente do magistério? Gil, a verba não é, a lei diz que a verba não é específica para o magistério. A lei diz que vem para o magistério e pequenos reparos e compra de alguns equipamentos, etc, etc. Mas a mesma lei diz, e aí tem a situação de orientação do Tribunal de Contas, a mesma lei aí entra na situação dos limites do Tribunal de Contas e nos limites da folha de pagamento. E aí no momento em que a lei diz o mínimo de 60%, que isso aí é transparente, o mínimo de 60%, podendo chegar aos 100%, fica na análise do gestor conforme a necessidade que ele tem. Então, vamos supor, se for aplicado 40% dos 60%, então ele tem uma folha de pagamento desse tamanho. Se ele usar 80%, ele tem uma outra folha de pagamento. E, inclusive, nós já fizemos, por sugestão, por dinheiro que vai sobrar, porque vai sobrar sim um restos a pagar em saldo por conta do que entra descendial do ano que vem, desse ano para o ano que vem. Nós já fizemos 2 sugestões, eu fiz na reunião que Tânia estava, eu fiz 2 sugestões para Tânia, porque tem que ser usado o recurso logo nos 3 primeiros meses. Eu dei 2 sugestões.
Analisa-se a folha, ainda que em dezembro, que seja para janeiro. Ou se pega o restante, ou se pega aquele restante com 2015, todo liquidado, e vê quanto é a folha, vê quanto sobrou, e divide pelo total de professor, e dá de 11, não é 14º, dá uma bonificação, justificando ao restante por que está entrando para os professores, que existem em outros municípios sem problema, o Guapimirim é um exemplo disso. Ou então eu disse para a Tânia o seguinte: vamos fazer uma análise junto às diretoras das escolas, por necessidade, e o que entrar em 2016, já que 2015 passou e tem que gastar rápido, vamos analisar com as diretoras das escolas quais as necessidades de equipamentos ou pequenos reparos e vamos gastar o dinheiro. O que não pode é a gente entrar com recurso sem destinação. A opinião do Conselho do Fundeb é que ele seja gasto dessa forma. Ou vai para os professores, ou se puder, ou em podendo para as melhorias das escolas. Muito obrigado, Vinícius, pelo seu esclarecimento. Vereador Jader. Vinícius, boa noite. Eu estava vendo aqui, as prestações mensais do Fundeb, de 2013, você já falou que teve aqui alguns problemas de alguns meses que puderam ser analisados. De 2014 foram os 12 meses analisados e aprovados, janeiro, fevereiro e março. Sim. O de 2014 e o de janeiro, fevereiro e março, você falou que já está na casa. Sim. Logo assim que nós fizemos a reunião de aprovação em abril, veio para cá. Tá. E os mensais de 2014 foram enviados da Câmara? Não enviamos para cá. Não enviamos para cá, mas nós entramos no raciocínio, como a Câmara, como a gente sempre fez o convite. E a Câmara fez, porque é um detalhe, e a Câmara sempre se fez presente lá com a gente, a Anice sempre esteve, Gil também, e não existe, detalhe importante, a lei de criação do controle de acompanhamento social do Fundeb, ela não faz exigência de que as prestações de contas saiam para qualquer lugar. Foi critério nosso, até porque 2014 era uma novidade. Então, quando chegamos de 2014 para 2015, entendemos da maior abertura. Então, como a lei não ampara, mas aí, como a novidade já tinha passado, nós tomamos essas providências, mas as prestações de contas, eu estou tomando cuidado de acompanhar de perto. O arquivamento das prestações de contas também são muito importantes, né? É muito importante. Elas existem na Secretaria de Educação. Eu sempre, inclusive, digo o seguinte, sabe, Jair? Eu tenho visto muito pessoal pedir assim, ser solicitada informação no Fundeb, à Secretaria de Educação. E aí, no meu entendimento, é assim, demora muito mais. Porque se existe um conselho que tem uma gestão, se você vai direto a ele para pedir uma informação, ele sai muito mais depressa, porque fatalmente, de acordo com a informação, a secretária vai se reportar. Não estou isentando a secretária. As prestações existem as prestações de 2014 existem todas elas separadas em pasta trimestralmente da educação. Eu gostaria de pedir que você enviasse as prestações de 2014 à Câmara. Sim, vou até melhorar. Vou providenciar as cópias de prestação com as cópias dos pareceres, seja do transporte escolar, volta a falar. Prestação de contas com os pareceres. Com os pareceres, seja do transporte escolar e seja do Fundeb, da verba que vem para a outra parte. É feita a conciliação bancária? Feita a conciliação bancária, as despesas. Sim. E verificado se os cheques emitidos correspondem às despesas efetivamente feitas, aos processos. Sim, existe no Conselho toda a documentação. Até porque foi o que eu falei anterior. Assim que eu assumi a presidência do Conselho, na reunião que eu assumi a presidência do Conselho, eu disse lá que eu não entendia a aprovação de contas sem confrontação de dados. Porque o que acontece? Eu cheguei a participar, quando ainda era o outro mandato do Conselho Tutelar,
Eu cheguei a participar de aprovação de conta no Conselho, que a planilha digitada aparecia e o restante não ia. Então, até por essa experiência, a gente precisa lidar com um pouco mais de cuidado com essa situação. A minha palavra, eu só disse essa frase no momento em que estava assumindo a presidência do Conselho. Se eu não tiver todos os documentos para confrontar os dados e todas as informações necessárias no decorrer do curso, não tem análise de prestação de conta. Que eu acho correto é dessa forma. Então, eu gostaria que você enviasse a casa as prestações de conta de 2014, com as conciliações bancárias e os pareceres do Conselho. Não sei se você já ouviu falar de uma história de que você falou aqui sobre abordaram na rua e tal, mas tem um assunto que diz que estão falando aí na rua que o Luan Santana foi pago com o dinheiro do Fundeb em 2014. Você analisou isso? Você vê alguma possibilidade disso ter acontecido ali ou não? Jader, eu vou pegar pela análise que o Conselho fez das prestações de contas de 2014, essa situação de que o Luan Santana foi pago com o recurso do Fundeb, eu gostaria muito que fosse apresentada ao Conselho essa suposição e está sendo apresentada agora pela Câmara, porque vou te falar exatamente o seguinte: não existiu dentro de processo nenhum, de prestação de contas do Fundeb de 2014, qualquer informação que, em documento, qualquer informação que divergisse entrada e saída de dinheiro. O que entrou em extrato e o que eu tenho de processo, ele confronta dados e digo assim, confronta dados assim, processo, saída de tanto, processo para pagamento disso. E assim, todos os meses de janeiro a dezembro, eles fecharam com um mais um, pela nossa análise, e vou te falar de coração, não houve por parte do Conselho pensamento nenhum e não foi falta de vontade. A quantidade de documentos que nós tínhamos e as pessoas que fazem parte do Conselho hoje, pessoas até que já vinham de outros conselhos, e pela análise que nós fomos fazendo, vou falar assim, em sã consciência. Não vou dizer que não quero crer, porque aí eu vou estar devagar. Mas não houve por parte do Conselho nenhuma leitura de que em 2014 o dinheiro tivesse sido usado para qualquer finalidade dessa forma. Se alguém, agora eu vou dizer o que eu disse para uma pessoa na outro dia. O dia em que alguém tiver alguma situação de denúncia, seja do transporte escolar, friso sempre essa situação, ou de qualquer outra coisa que seja de abrangência de fiscalização do Conselho do Fundeb, peço que faça em documento assinado e identificado, porque assim, com toda sinceridade, vamos nos debruçar, vou ao doutor Luiz Fernando, que é o promotor de justiça, para saber e para trabalhar e investigar. Aí vou repetir, vai doer a quem tiver que doer, mas vamos fazer o trabalho. Mas uma coisa, você tem boa memória, então, você viu ou percebeu em alguma prestação de conta, alguma despesa da educação feita na exposição de agropecuária, seja pagamento de material de publicidade, seja material show ou investimento em cultural, alguma coisa durante a exposição de 2014 ou de 2015. 2015 você ainda não apreciou. Vou mais atrás. Não vi nada a esse respeito. Nos meses que existem de documento com relação a 2013, não vi nada a esse respeito, como nos meses de 2014 e nem tampouco nos 3 meses de 2015. Então, não tem possibilidade de ter nenhuma despesa. O que não... Seja de apoio cultural, é o que eu vou te falar. Material de publicidade. Eu vou esclarecimento. Algum evento da educação dentro Eu vou esclarecimento.
esclarecimento. Dizer que não existe possibilidade, o que acontece? Eu tenho as cópias dos processos enviadas pela Prefeitura. As cópias dos processos que estão no Conselho, onde nós aprovamos as contas, eles não dão conta de recursos, seja do transporte escolar, seja dos recursos do Fundeb, utilizados para qualquer outra finalidade que não seja lei. Até porque foi dito por mim, vou reforçar, foi dito por mim, a Madalena, foi dito por mim, a Tânia, o prefeito, e digo sempre, Gil sabe disso, não vamos analisar se tiver qualquer resquício de suposição, de aplicação ou desvio de dinheiro. Vamos na palavra objetivo pesado, ou desvio de dinheiro, exatamente por conta do que eu falei. O nome que está em Brasília dando parecer é o meu. E o que acontece? Eu não vou ser chamado de qualquer coisa que seja, compactuou, comungou, conjugou. Não. A autonomia do Conselho, ela me dá exatamente a faculdade de estar, inclusive, respondendo com muita tranquilidade. Bom, mais uma coisa. Só hoje, vereador, pedir para ser breve, já tem meia hora usando a tribuna, eu sei que o assunto é pertinente. Presidente, mas a pergunta sempre é muito curtinha. Eu sei, o Vinícius, ele tem o dom de falar, eu gosto muito dele. eu também gosto, aprecio muitas coisas. Aprecio muito ele. Mas, Vinícius, vamos tentar ser mais rápido. Vamos lá. Você sabe que a prestação de contas do Fundeb deveria fazer parte das publicações que deviam estar no site da Prefeitura ou da Secretaria de Educação, etc, etc. Eu discordo de você quando você fala que não mandou as prestações de conta para as escolas, porque gostaria que os professores fossem lá. Você mesmo falou que hoje você tem, o Conselho tem mais autonomia, justamente porque não é um professor, não é um funcionário da rede de educação que está como presidente do Fundeb. Da mesma forma, pode haver algum constrangimento a um professor que vá, ou professor ou um funcionário, pode ser uma merendeira, uma servente, uma faxineira, um vigia, que vá à reunião do Fundeb, da prestação de contas do Fundeb e faça muitos questionamentos ali, até pertinentes. Então, eu acho que deva ir para cada escola a prestação de contas, para que cada professor possa ter o direito e a tranquilidade de analisar cada prestação dessa com autonomia, com isenção, com tranquilidade, entendeu? Sem nenhum tipo de pressão. Deixa eu só eu poder conseguir concluir, deixa eu te falar uma coisa. Nesse ponto aí. O que acontece? Depois de analisado e aprovado pelo Conselho, não tem condição da pessoa analisar. E assim, a garantia que eu dou a qualquer servidor da rede municipal é de que não existe situação de constrangimento nas reuniões do Conselho, uma vez que a lei diz e veda, a lei diz, cita, veda, qualquer coisa nesse sentido. A presença do secretário de Educação ou de qualquer pessoa ligada ao governo. Então tem um detalhe, não existe constrangimento. Na reunião que nós suspendemos as prestações de conta, eu fiz questão de ser o último a opinar. E o coro foi puxado exatamente pelos professores que estavam. Então, o que ocorre? Não existe constrangimento. E eu, assim, mandar, a gente manda, mas a minha preocupação é mandar a forma pronta com o bolo assado, que só vai se comer. Eu quero que soma comigo, batendo na massa para ela crescer. Então, se o indivíduo pegar o papel pronto, ele vai analisar o quê? Ele vai analisar para supor? Não, ele não vai analisar para supor. Eu quero ele junto, para a gente somar junto. Eu estou dizendo. Eu entendo isso. Só que um professor pode olhar e falar assim: puxa, gastaram 65 mil reais ou 320 e poucos mil reais na minha escola. Não, esse dinheiro não foi gasto.
questionar. Então, pode ser, é pertinente a análise dos professores após a aprovação do Conselho do Fundeb, porque isso pode acontecer. Pode acontecer que seja dito que foi feita uma obra, ou que foi pago uma determinada despesa para um determinado colégio, a título de um colégio, e isso pode não ter sido feito. E o professor, analisando isso, conhecendo a realidade do colégio que ela trabalha, ela poder questionar isso. E eventualmente fazer a denúncia, ou não, ou reclamação, ou a eventual correção. O detalhe, Jader, até por conta do que o Humberto está me falando aqui, existe um detalhe importantíssimo. A lei de criação do Fundeb, ela diz que a participação da comunidade deve existir, ela diz que a transparência deve existir, e é uma lei federal, e em contrapartida ela não obriga a publicação. Está escrito na lei, é termo de lei. Eu tomei por iniciativa depois de amadurecer. Desculpa. É obrigação do Executivo publicar todos os gastos. Todos os gastos. O que eu estou dizendo, todos os gastos que são analisados pelo Conselho do Fundeb são gastos públicos.